Preste atenção. Jesus ha venido para dar-nos vida, e vida em abundância. Amém? Deus quer que você tenha vida plena, abundante, feliz, em todos os aspectos, seja na vida familiar, em la vida física, em la saúde, em la economia, em todo. Deus quer que você tenha vida, pero para que você tenha vida, é necessário que você se entregue, se rinda, que você entregue toda a sua vida a Ele. É sua vida por la vida de Deus. Amém? Quando você dá toda a sua vida, todo o seu ser, você se entrega, Ele, Espírito Santo, se manifesta, Ele entra em sua vida, porque não podemos ter vida, não podemos ser felizes se estamos lejos de sua presença. Lejos da presença de Deus não somos nada, porque quanto mais a persona se aleja da presença de Deus, mais ela se acerca ao mal, à presença do mal, de los espíritos malos, de los demônios, del diablo. Porque mire, neste mundo só existem dois reinos: o reino de Deus e o reino de las tinieblas, o reino do diabo. Dois reinos, não há terceiro, não, só dois. Tampouco há término médio. Ou nós outros estamos no reino de Deus, ou no reino de las tinieblas. Ou estamos em la luz ou em las tinieblas. É assim, dois reinos. Por exemplo, eu tenho aqui o pastor, venga aqui por favor, aqui, venga aqui. Tenho aqui, ó. Mire, vou dar um exemplo para você. Digamos aqui que o pastor Edwin representa o reino, a ver, de las tinieblas. É um exemplo, não? Um exemplo apenas, também não se ponga triste. E o pastor Rafael, o reino de la luz, o reino de Deus, não? Quanto mais eu sou ustedes, eu sou a humanidade, quanto mais me acerco a Deus, quanto mais busco a Deus, mais me alejo do mal. Amém? Mire, a fé é uma coisa lógica, a fé é uma coisa racional, inteligente. Amém? É lógico. Quanto mais uno se aleja do mal e se acerca a Deus, mais uno estará tranquilo, mais uno estará seguro, e o mal não poderá fazer nada. Por mais que o mal queira destruir-me, queira ser-me dano, tenha rábia, ódio, ele não pode fazer nada. Ele me mira aqui com uma cara assim. Não é com essa cara que o mal mira, não. Ele está com cara de rábia, de ódio, querendo destruir. Essa cara não está funcionando. Não é assim. Ele quer destruir, quer matar. Acho que ele quedou assim um pouco triste, que representa o mal, não? Então, quanto mais eu me acerco a Deus, mais vuelvo a espalda para o mal, e o mal não pode hacer-me dano, não me pode destruir. Pero se eu me alejo de Deus, não hago caso a sua palavra, não me interessa, eu estou muito preocupado com minha vida neste mundo, os prazeres do mundo, a ser minha própria vontade neste mundo, a ser o que quero ser. Eu não quero someter-me a Deus, eu não quero seguir sua palavra, seguir sua vontade, eu quero ser minha vontade. E quanto mais me vou alejando de Deus, mais me vou acercando ao mal.
E o mal vai atacar, vai querer destruir-me, vai querer hacer-me dano. Ele não vem assim, com cuidadito, assim como ele está sendo. Ele ataca, ele quer destruir, ele quer hacer dano, porque o mal vindo para hurtar, matar e destruir. Compreende você? Isso acontece com todos. Assim é a vida. Se você um crente ou não crente, se você é um membro da igreja, se é um obreiro, se é um pastor, se é um obispo, qualquer de nós outros, quando tomamos a decisão de volver-nos a Deus, de buscar a Deus, de aferrar-nos a Deus, de andar em seus caminhos, obedecer sua palavra, eu estou seguro. Tudo me vai bem. As portas se abrirão, eu vou ter êxito em minha vida. Amém? Pero se tomo a decisão de alejar-me de Deus, aunque eu creia, porque muita gente crê, pero crer pura e simplesmente não cambia nada, não resolve nada, não basta ter fé, uma fé teórica. A fé tem que ser prática, me explico? Se a fé não é prática, não funciona, não traz resultados, não traz benefícios, não resolve nada. Então, eu tenho fé, eu vou à igreja, eu tenho uma religião, pero eu não busco, eu não obedeço, eu não pongo por obra a palavra de Deus, eu me vou acercar do mal e o mal vai destruir, vai atormentar minha vida, me vai ser dano. E este é o retrato da humanidade. Graças, pode regressar. Este é o retrato, isso é o que está sucedendo. Muita gente echa a culpa em Deus por seus problemas. Muita gente echa a culpa em la suerte, porque uns têm suerte, outros tiveram mala suerte. Uns nasceram para ser felizes, outros nasceram para sofrer, para fracassar. É o destino, é a cruz que ele tocou, é a vida que ele tocou, e não é nada disso. Abra seu entendimento, abra sua mente para compreender a palavra de Deus. Use a fé inteligente, racional. Se você toma decisões equivocadas em la vida, você vai sofrer as consequências, creia ou não creia em Deus. Me explico? Sim ou não? Tenha fé ou não tenha fé. Você pode ter uma fé tremenda, uma fé muito grande, mas se você toma decisões equivocadas, você vai sofrer as consequências, crendo em Deus ou não crendo em Deus. Me explico, sim ou não? Às vezes a pessoa está dentro da igreja e as coisas lhe saem mal. Ela não avança, não progressa, tudo lhe sai mal. Ela disse: de que serve venir à igreja? De que serve venir? Porque minha vida não cambia, não funciona, não avança, não há progresso em minha vida. Eu não estou tendo êxito em las coisas que empreendo, em las coisas que realizo. Deus não está sendo caso. Não, a culpa não é de Deus, tampouco da igreja. A culpa é de la persona que ela viene à igreja, pero és mera espectadora. Sabe o que é isso? Um mero espectador, aquela persona que assiste, que hoje ela crê, ela move a cabeça quando o pastor habla, sabe como é, não? Move a cabeça, se existe, pero ela não hace nada de lo que se ensina, de lo que é ensinado. Ela não obedece, ela não pratica
la palabra de Deus. Entonces, lo que ella haga lhe saldrá mal, não vai funcionar, ela não vai ter paz, ela não será feliz em sua vida, ela não estará bem, ela vai sentir-se vazia, frustrada, deprimida, ansiosa. Ela vai ter um ressentimento hacia Deus. Há pessoas que têm ressentimento hacia Deus, mire usted, são ressentidas com Deus, como se Deus não lhe hiciera caso. A Bíblia é um manual de vida. Em la Bíblia nós encontramos ensinanças muito importantes e não podemos deixar de seguir as orientações da palavra de Deus. Não podemos ser duros de coração e deixar de hacer caso lo que está escrito, porque aqui encontramos histórias de homens que fracassaram e homens que conquistaram, que venceram. E se observamos a vida de cada um, as atitudes de cada um, então vamos a entender por que uns fracassaram e por que outros conquistaram. Me explico, sim ou não? E a história se repite. A história se repite ano tras ano, siglo tras siglo. A história se repite na vida de toda a humanidade. Se um não obedece, um fracassa. Por mais capacidade, por mais inteligência que tenha, um pode ter um nível social elevado, um pode ter muito estudo, uma formação muito buena, haver passado por las melhores universidades. Não se trata de isso. Não se trata de informação, de conhecimento, de cultura. Se trata de fé, de fidelidade a Deus. A Bíblia nos conta a história do rei Ezequias, por exemplo, que começou a reinar em Judá em uma época mala, difícil. O povo estava sofrendo, o povo estava vivendo uma miséria total. Os inimigos estavam prevalecendo sobre eles, porque seu padre Acaz, ele havia desobedecido a Deus, ele havia pecado contra Deus, ele havia praticado a brujeria, a adivinação. Ele se envolveu à adivinação, o que a muita gente lhe gusta, essa coisa de adivinação. Eu já he atendido aqui muitíssima gente que vive consultando a adivinos, consultando a brujos, consultando a horóscopos, consultando a estas coisas místicas, a estas linhas psíquicas. A pessoa tem uma adicção a esta prática de adivinação, de cartas e todo, tarô. E Acaz, com todo o conhecimento que ele tinha, bíblico, porque tinha conhecimento, não era ignorante, ele conhecia a palavra de Deus, pero ele escorreu, ele quis consultar a adivinos, praticar a adivinação, a brujeria, a idolatria.
ele começou a ser ídolos, começou a adorar a outros ídolos, outros deuses, e deixou de adorar, de buscar ao Deus de Israel. Ele chegou ao ponto de cerrar as portas do templo, da casa do Senhor. Ele cerrou as portas do santuário. Ele apagou as luzes, as lâmpadas, para que o povo não viniera ao santuário para oferecer a Deus suas ofrendas, seus sacrifícios, porque nossas ofrendas, nossos sacrifícios expressam nossa fé. É um acto de fé, é um acto de adoração a Deus. Deus se agrada de nossas ofrendas. Diz a Bíblia que a ofrenda é o pão de Deus, é o pão de Deus. Deus se agrada das ofrendas. A prática das ofrendas é muito antiga, desde a época do Antigo Testamento, porque é uma maneira de a gente expressar sua adoração a Deus. E ele cerrou as portas do templo, apagou as lâmpadas, ele acabou com o culto, com a adoração ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, que é o único e verdadeiro Deus, e se envolveu a outros deuses. E por isso, vindo toda aquela calamidade, aqueles problemas, aquela miséria sobre o povo. E disse na Bíblia que Ezequias, quando começou a reinar em seu lugar, aqui em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 3, disse assim que no primeiro ano de seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e las reparou. E isso venir a los sacerdotes e levitas, e los reuniu em la praça oriental, e les dijo: oídme, levitas, santificaos a hora, e santificad a casa do Senhor, el Deus de vossos padres, e sacade do santuário la imundícia, porque a casa havia posto ídolos no santuário, havia posto ídolos, era coisa imunda delante de Deus. E ele disse: porque nossos padres se han rebelado e han hecho lo malo ante los ojos do Senhor nosso Deus, porque lhe deixaram e apartaram seus rostros do tabernáculo do Senhor e lhe volveram as espaldas, e aún cerraram as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem sacrificaram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Portanto, a ira do Senhor ha venido sobre Judá e Jerusalém, e los ha entregado à turbação, à execração e a escárnio, como vejo vós outros com vossos olhos. E aqui nossos padres han caído à espada, e nossos filhos, nossas irras, nossas mulheres foram levados cautivos por isso. Então preste atenção. Ezequias, que era um homem espiritual, temeroso de Deus, um homem de fé, ele reconheceu o motivo do fracasso, do sofrimento de todo o povo, de Judá, de Jerusalém.
por causa de los pecados, los errores que sus padres haviam cometido. Porque sus padres se alejaram de Deus, desobedeceram a palavra de Deus, hicieron lo malo, entonces el mal prevaleció sobre ellos. Me explico? Sim ou não? Está claro? El mal prevaleceu. A vezes a pessoa, ela lê a Bíblia e ela não entende, não compreende certas coisas e diz: como pode que se Israel é o povo de Deus, o povo escorrido por Deus, povo elegido por Deus, como pode o povo estar sofrendo, sendo fracassado, destruído, com tantos problemas? Por causa de la rebelião, la desobediência, del pecado. Deus, Ele é Deus justo, é Deus de justiça. Se a persona ela vive no pecado, no erro, se a persona hace coisas malas, inconvenientes, ela vai a cosechar lo que ela siembra. Me explico? Se é de Deus, não se é de Deus, se é judio, se é espanhol, se é americano, se é sul-americano, centro-americano, não interessa quem seja, não interessa o título. Se és membro da igreja, se és membro, se és pastor, se és obreiro, se és sacerdote, se és obispo, o que seja, a lei é para todos, é para todos, e se cumpre, porque Deus é justo, Deus é fiel. Me compreende você? Sim ou não? E neste mundo, muita gente diz neste mundo que a lei é para todos e a justiça é para os amigos. Assim pensa este mundo. Sim, assim pensa este mundo. Assim disse o mundo. Assim dizia presidente famoso de México. Ele uma vez hizo esta declaração. Benito Juárez, ele disse que a lei era para todos, pero a justiça é para os amigos. Pero com Deus não é assim. Com Deus não é assim. A justiça é para todos. Se uno hace lo que é certo, lo que é correto, se uno é fiel, obedece a Deus, uno será bendecido. Uno vai avançar em la vida. Se a pessoa não obedece, não hace lo correto, ela pode venir à la igreja. Ela pode venir todos os dias. Ela pode estar aqui, venir adelante aqui, em la hora de la oração, orar, clamar, chorar, derramar cubos de água, de lágrimas, delante de Deus. Pero ela vai sofrer, ela vai ter problemas, se ela não obedece, se ela não pratica a palavra de Deus. Há muita gente que se aleja da igreja. Sim, muita gente que se aleja, se vai da igreja, porque a pessoa às vezes não cambia de vida e ela pensa que a culpa é de Deus. E por isso muita gente sai, muita gente se aleja, porque não está disposta a sacrificar, não está disposta a renunciar, não está disposta a pagar o preço, a obedecer. Então, por suposto que ela vai sofrer, ela vai ter problemas, e não há pastor, não há obispo, não há nada que lhe possa ajudar. Nós outros podemos orar, podemos ajudar, podemos pôr a mão em sua cabeça, fazer de todo, pero
nada vai a resolver o problema daquela pessoa se ela não toma a decisão de volver-se a Deus. Me explico? Me explico, sim ou não? Mire, eu quero que você cambie de vida. Eu quero que você cambie de vida. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você tenha vida plena, vida próspera. Pero eu não posso chegar aqui e ser uma reunião bonita e falar palavras bonitas que você se sente maravilhado, aqui cantar muitas canções bonitas e você sai daqui com muito gozo em sua alma, pero sai com os mesmos problemas. Não. Eu sei que há muita gente que não lhe gusta a maneira que nós outros hablamos. Há muita gente que às vezes deixa de venir porque disse que somos muito duros em la maneira de hablar. Pero temos que hablar a verdade. É a verdade que libera. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade os hará livres. Porque não me interessa para nada ver aqui a igreja llena de gente cuja vida está amarrada, travada, a vida não progressa, a vida fracassada, destruída. Não. Aunque tenhamos menos gente, aunque tenhamos pouca gente, pero eu quero um povo fuerte, bendecido, exitoso, próspero, feliz. Você tem que ter vida. Deus quer que você tenha vida. E você tem que ser uma pessoa sensata, inteligente, para querer a verdade, buscar a verdade. A pior coisa que há é quando a pessoa vive nele engano, vive enganada, ilusionada. Eu não quero que você viva nele engano. Eu quero que você conozca a verdade para que você seja livre, seja liberado, transformado. Amém? Me explico, sim ou não? Se a você lhe gusta a maneira que trabalhamos, ou se não lhe gusta, paciência, eu não posso fazer nada. Eu não posso trabalhar para agradar a audiência. Eu tenho que trabalhar para agradar a Deus. Para agradar a Deus. Eu quero que sua vida cambie, que seus problemas se resolvam, sejam resueltos. E você não pode ser uma pessoa sentimental, emocional. O pastor falou muito duro, o pastor falou muito forte. Não, ele foi muito duro com a gente. Não, você tem que conhecer a verdade. Quando a pessoa quer ajudar, ela habla a verdade. Amém? Cueste lo que cueste, uno habla a verdade. E aqui, comigo, você vai escutar a verdade. Se você não quer escutar a verdade, nem venga, porque aqui você vai escutar a verdade. Vamos hablar a verdade, porque será a verdade que ele vai liberar. Ezequias reconheceu que o problema do sofrimento, do fracasso, não era físico, era espiritual. Ele reconheceu que o problema era espiritual. E que isso, Ezequias, no primeiro ano de seu reinado, já no primeiro mês, que isso ele reparou as portas do santuário, abriu as portas, las reparou, mandou prender as luzes, chamou
os levitas, os sacerdotes, para purificar, para limpar a casa de Deus. E ele determinou a ser pacto com Deus. Aqui, e no versículo 10, Ezequias disse assim: a hora, pois, jo he determinado a ser pacto com o Senhor, o Deus de Israel, para que aparte de nós outros el ardor de sua ira. Hijos míos, não os enganeis agora, porque o Senhor os ha escorrido a vós outros, para que esteis delante de Ele, e lhe servais, e seais seus ministros, e lhe quemeis incenso, é dizer, lhe ofereçam sacrifícios, ofrendas. Incenso são ofrendas de sacrifício a Deus. Jo he determinado a ser pacto com o Senhor, o Deus de Israel. Se você que está aqui quer que sua vida dê giro de 180 graus, se você quer que sua vida dê giro total, se você quer que haja câmbio em sua vida, você tem que determinar a ser pacto com Deus, a ser uma aliança, compromisso de fidelidade com Deus. Amém? Amém? Você tem que determinar. Não podemos seguir a Jesus a médias. Não podemos seguir a médias. Com Deus és todo ou nada. Todo ou nada. Vida ou morte. Uno não pode seguir lo que quer seguir, obedecer lo que quer obedecer. Não. És todo ou nada. Hoje eu creio ou não creio. Ou esta palavra é de Deus, é verdadeira em sua totalidade, ou não é nada. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim ou não? A Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Amém? Todo. Eu não posso escolher seguir lo que me conviene, lo que me interessa, lo que não custa nada. Custa, é caro, custa, exige renúncia, sacrifício. Se fora fácil, mire, se fora fácil conquistar o reino de Deus, esta igreja seria pequena para tanta gente. Se fora fácil, não é fácil. Quando hablamos de fé, hablamos de conquista, oramos por los problemas, tudo bem. Pero quando hablamos de fidelidade, de obediência, muita gente se aleja, se vai, porque não quer compromisso. Muita gente não quer compromisso. E por isso, sigue sofrendo. Por isso, tem título de cristiano, tem título de crente, pero vive uma vida fracassada, uma vida derrotada. Tem nome de que vive, pero está morto. Está morto. Não tem vida. Essa é a realidade. E quem toma a decisão, quem decide é uno mesmo. Nós outros decidimos. Não é Deus, nem é o diabo quem decide nossa vida. Amém? É você quem decide. Às vezes a pessoa peca, ela hace coisas malas e ela diz: porque Satanás me tentou. Sim, ele tentou, pero quem tomou a decisão foi você, não foi o diabo. Me explico? Sim ou não?
Porque a tentação foi grande. No, nadie é tentado mais allá de suas forças. Uno cai se quer cair, uno peca se quer pecar. Quem decide sempre é uno mesmo. Me explico? Não é o diabo e não é Deus. Satanás não lhe vai empurrar para o pecado, nem Deus lhe vai impedir de pecar. Satanás mostra o caminho malo e Deus mostra o caminho da vida. E quem decide é uno mesmo. A decisão é sempre nossa. Amém? Me explico? Está claro, sim ou não? Depois que os sacerdotes e levitas purificaram a casa do Senhor, purificaram o templo, todo foi purificado, foi limpo. Então, levantando-se de manhã, o rei Ezequias, está no versículo 20, reuniu os principais de la ciudad e subiu a la casa del Senhor. E apresentaram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 machos cabrios para expiação por el reino, por el santuário e por Judá. E dijo a los sacerdotes, hijos de Arão, que los oferecessem sobre el altar do Senhor. Então eles começaram a oferecer ofrendas, começaram a sacrificar para Deus. O versículo 27 disse que entonces mandou Ezequias sacrificar o holocausto en el altar. E quando começou o holocausto, começou também o cântico do Senhor, com as trompetas e os instrumentos de Davi, rei de Israel. E o culto a Deus foi restabelecido. E no versículo 35 diz que assim pois houve abundância de holocaustos com grossura de las ofrendas de paz e libações para cada holocausto, e quedou restabelecido o serviço de la casa do Senhor. Foi restabelecido o serviço quando a gente se volveu a Deus, e isso pacto com Deus, isso aliança com Deus, e começaram a entregar suas vidas e suas ofrendas a Deus. Deus quer purificar sua vida. Deus quer transformar toda a sua vida. Deus quer hacer de usted uma persona llena de vida, uma persona fuerte, uma persona feliz, uma persona com paz, uma persona exitosa. Deus quer dar-lhe a usted vida, pero usted necessita hacer um pacto com Ele, hacer uma aliança com Ele. Você necessita volver-se a Ele, arrepentir-se de seus pecados, de seus errores, de todas as coisas malas, de suas rebeliões, de la desobediência a Deus. Volver-se a Ele de todo o seu coração e começar a ser fiel em seus dízimos, em suas ofrendas de sacrifício a Deus. E Ele vai purificar a sua vida, Ele vai limpar sua vida, Ele dará a você uma vida completamente nova, completamente diferente da vida que você está tendo hoje. Você vai conhecer a vida plena que Jesus vino para dar-nos. Pero você tem que estar consciente disso. Você tem que estar
seguro disso. Você tem que estar apoiado na palavra de Deus, decidido a ter esta experiência com Deus. Você necessita crer não teoricamente, pero crer de hecho, de verdade, com todas suas forças, com toda a sua fé, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e entregar-se, e passar a viver nesta fé, viver em obediência à sua palavra, e você verá o resultado, você verá o câmbio, você verá o que Deus hará em sua vida. Os testemunhos começarão a aparecer, porque eu lhe digo a verdade, honestamente, eu já falei isso aqui com os pastores, eles são testigos disso. Há muitos testemunhos aqui, há muita gente que já foi bendecida, já foi curada, liberada, já resolveu alguns problemas, já pude pagar algumas deudas, pero sinceramente, todo o que já he visto e já he escutado aqui são migarras que caem da mesa do Senhor. São migarras, porque o que Deus quer ser é muito mais grande, muito maior que isso. O que Deus ha hecho é muito pouco. Pero não é culpa de Deus. É que se a pessoa dá pouco, ele vai receber pouco. Sim ou não? Não é verdade? Se não dá pouco, vai receber pouco. Se não sembra pouco, vai cosechar pouco. Se não entrega um pouquinho de sua vida, vai receber um pouquinho da vida de Deus. É assim. Pero quando a pessoa dá toda a sua vida, entrega toda a sua vida, dá tudo de Deus, tudo de si para Deus, Deus dá tudo dele para ela também. Deus se manifesta de maneira grande e poderosa. Este Deus que nós outros invocamos, servimos, é o Deus do impossível, é o Deus, é o todo-poderoso, é o dono de todo o universo. Todo ouro, toda prata deste mundo pertence a Deus, é dele, e Ele dá para aqueles que lhe agradam, para aqueles que são fiéis, para aqueles que se entregam, não a médias, sino ele 100% de corpo, alma e espírito. Ele não quer apenas 10% de sua vida, não. Ele quer ele 100% de sua vida. Amém? Ele 100% de sua vida.